que o meu passado eu uso como lembrete pro meu presente. Do tipo, filha, esse rato já foi maior. Né? Agora é só alegria. Só o mosquitinho passando, passa um negocinho que vai embora. Conviver no lixo, viver esse tipo de coisa, era outras coisas que aconteceu. E eu acho que é isso. Eu lido com o meu passado, ou com toda essa tristeza que eu já vivi, como um lembrete do meu presente, de que já foi pior, sabe? Óbvio que às vezes eu também viro refém do medo de voltar. Isso é uma coisa que faço. Eu até dei uma parada tem um tempo, eu vou voltar de novo. Tá na hora, né? Mas eu fiz quase mais de 10 anos, assim, de terapia. Que foi isso também. Eu falei sobre a arte, né? Falei sobre as pessoas, mas eu acho que a terapia me ajudou muito. É isso, por exemplo, essa violência sexual que eu vivi quando criança, eu só contei na terapia. E aí eu tive coragem de contar pro mundo, assim. Mas antes eu nunca tinha contado. Por exemplo, né? Coisas que você acaba eu não sabia que você tinha sido violentada. Dos 8 aos 12 anos. E eu ainda era obrigada a dormir com essa pessoa, porque não tinha outra cama. Que era um tio que eu tinha, enfim. E esse foi um processo muito louco, porque eu me culpava o tempo todo quando eu era criança. Eu ficava achando que a culpa era minha, que aquilo ali acontecia, e eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. E eu fui crescendo, e aos 12 anos eu lembro disso muito. Por isso que eu inclusive, até uma história boa de contar. Eu ia muito para a biblioteca porque eu conseguia fugir dele o dia inteiro. Mas à noite eu tinha que dormir lá porque não tinha outro lugar. Eu não tinha coragem de contar para o meu avô, nem para minha avó, porque eu vivia num lugar muito visceral, assim. Eu tenho certeza que eles matariam ele. Não era uma coisa que iriam para a polícia, não sei o quê. Entendi. Esse lugar, infelizmente, da falta da informação... Não generalizando, claro, mas o analfabetismo eu sempre vivi num lugar muito de violência, assim, sabe? A minha avó, eu lembro que o meu avô traiu ela, tipo, deu uma facada nele, assim, tipo, sabe essas coisas Uma assim? facada real? Real. Depois voltaram, parecia que nada tinha acontecido, mas real. Então eu ficava nessa culpa de que se eu contasse, eu ia destruir uma família. E que já não era muito família. E eu acho que isso acontece no permeio em todo mundo que já sofreu violência sexual. De se culpar, entra de novo a culpa, né? Ela sempre volta pra gente. E desse medo dessa destruição da família. E eu lembro que quando eu tinha 12 anos, eu ia sempre pra biblioteca e tal. E aí um dia eu peguei um fanzine de Dandara. Que contava a história de Dandara, que foi a companheira de Zumbi dos Palmares. E quando eles montaram o primeiro quilombo, e quando descobriram o quilombo, ela se matou, se jogou do penhasco com várias mulheres. E eu lembro de uma vez que eu deitei com uma faca embaixo do meu travesseiro. E eu falei pra ele, se você tocar em mim de novo, eu vou me matar. Eu fiquei com isso na cabeça, que tipo, eu vou me matar. 12 anos. E ele ficou tão assustado que nunca mais ele fez nada. E também, enfim, eu menstruei também. Acho que eu comecei a, tipo, a aguçar coisas em mim enquanto uma mulher, assim. Acho que eu o instinto e feminino. Nunca mais isso aconteceu. E ele também, enfim... Ele é vivo? Não, ele se intromete também com tráfico e morreu, enfim. Morreu, acho que 2, 3 anos depois, assim. Enfim, com o tempo ele morreu e já não morava mais lá, enfim. E eu nunca tive coragem de contar isso pra ninguém. Eu fiquei meio me remoendo nisso e tal. E aí eu lembro quando eu tava fazendo o curso de produção, alguém falou assim, tinha um tema no curso que era sobre nomes artísticos. Que tinha artistas que se a gente quisesse, podia ter. Aí eu falei, vou me chamar Dandara. Aí disso eu fiquei com Dandara. E de onde veio o Pagu? O Pagu era mais pra fazer frescura mesmo, era mais pra ter uma coisa. Depois foi que eu vi que tem Patrícia Guimarães, tem várias coisas, mas era porque eu acho que eu tinha... não, era por causa da música mesmo. Sabe a música de... Acho que é de Rita Lee, não era? Ou é de Elis Regina? É uma das duas. Não sei, vou dar um Google que nem você depois, eu não sei. É uma das duas. E eu vi essa música uma vez, eu gostei, eu botei pra ficar, tipo, uns 2 sobrenomes, assim. Que tem isso também, né? É muito louco. Às vezes você precisa se reinventar pra ser aceito no lugar. Você precisa enterrar coisas. Nem todo mundo tá preparado pra... Hoje eu falo com muita tranquilidade sobre a violência que eu passei, porque eu já trabalhei isso na terapia. Sim. Porque eu sei que não era culpa minha, porque é importante falar, inclusive... E ajudar outras mulheres. Inclusive, sei lá, se tá me ouvindo, se tá passando por algum tipo de violência, você precisa falar pra alguém, você precisa tentar sair disso. Não é culpa sua. Eu acho que esse é um processo muito difícil da gente não se culpar. E isso não só se prende à violência sexual, isso se prende a todo tipo de violência que a gente passa.
A pessoa foi escrota com você, dificilmente você vai ser aquela pessoa que vai ter o ímpeto de devolver para ela. Normalmente, pelo menos, isso acontece às vezes muito comigo. Você sempre volta para si mesmo. O que foi que eu fiz? Será que é culpa minha? Será que eu mereço isso? Essas coisas que aconteceram, de querendo ou não levar um certo golpe das coisas que eu fiz da minha casa, em vários momentos eu comecei a pensar, eu paguei por tudo, mas é isso, será que muita gente, por exemplo, eu falo, né? Eu paguei por tudo, então eu tenho que receber pelo que eu paguei. Mas muita gente falou nas redes sociais, enfim, é porque paga antes. Um exemplo, né? Você não vai numa loja grande, um exemplo, sei lá, na Leroy Merlin, compra um negócio e fala, olha, Leroy, só vou pagar isso aqui depois que eu levar. Não, se o móvel é grande, se o que quer que seja, não existe vão isso. entregar depois. E eram boletos, eu tinha recebido boletos, eu paguei todos esses boletos e eu não recebi 100% que eu deveria receber. E só que você fica sempre nesse lugar. Eu tento sempre muito me observar nesse campo. Porque quando você começa a se culpar por algo que a outra pessoa fez e que isso te atingiu, são duas coisas. É o prejuízo, sim. ou a dor daquilo que te aconteceu, e a culpa, que você começa a se culpar e se cobrar, dizer, será que eu devia ter feito não sei o que lá? Será que eu devia não sei o quê? E tipo assim, não, meu amor, você não devia nada. Se aconteceu com você e se tá te machucando, se tá sendo violentada de alguma forma, seja isso no não serviço prestado, ou seja uma violência sexual, física, verbal, você precisa arrumar ajuda para sair daquilo ali. E eu acho que o primeiro passo é não se culpar. Porque você se culpa e fica preso, rodando atrás do seu próprio rabo. E você não enxerga. Sou eu, fui eu não devia ter feito, não devia ter falado, ou isso é isso mesmo que acontece. E eu passei um tempo, e a terapia me ajudou muito nisso.